Boa noite, saudações canábicas. Estou aqui mais uma vez, eu, Pedro, aqui no canal do Instagram para fazer mais uma live, né? Conforme eu venho desenvolvendo essas atividades, procurando realizar lives todas as quintas-feiras às 20 horas e também nos dias de sexta-feira às 4h20, às 16h20, né? Às 4h20 da tarde também temos o giro canábico e psicodélico. Amanhã eu vou estar apresentando mais um giro canábico e psicodélico, onde eu tento trazer informações a respeito do mundo canábico e psicodélico. E hoje vou convidar aqui, já posso colocar aqui para convidar, o meu colega, o meu médico veterinário, dos meus pets aqui, dos meus cães, gato, do Tarcísio. Eu conheci ele no evento em Natal, né? Quando a gente... Olha ele aí, tudo bem? Olá, boa noite a todos. Boa noite, doutor. Boa noite, obrigado aí por aceitar o convite. Eu sei que sua vida é extremamente corrida É e louca, tá dedicar louca. realmente esse tempo aqui para estar deixando esse registro para as pessoas que acompanham aqui o meu trabalho e que eu venho tentando trazer temas relacionados a cannabis, aos psicodélicos, sempre de uma forma diversificada. Agora eu vou estar mais próximo a você, que eu devo iniciar o mestrado no Instituto do Cérebro, aí da Fiquei sabendo, UFRN. essa semana fiquei sabendo, tá? Fiquei muito feliz. E eu acho que vamos ser alunos, vamos ser amigos aí da academia, tá? Com Porque certeza. tudo indica que você iniciando o mestrado, eu estou iniciando o doutorado com o mesmo profissional, com o mesmo orientador. Eita, que maravilha! Que Tá se notícia boa. confluindo, assim, as informações, né, e as energias estão se confluindo. E eu acho que é isso que acontece na vida, né? A gente somos É, né, de passagem. E aí, olha, quem imaginou? Vai se encontrar agora, né? é. Como agora acadêmicos. Como diz um amigo meu, ele fala: cada um tem sua caminhada, mas se a gente puder ir junto, vai ser melhor. Oh, com certeza. Eu acho que. E eu estou bem ansioso para começar. Você está começando. Você passou agora, né, no mestrado. Uhum. E aí tem ideia de quando irá começar as aulas, como é que disciplina, como é que você vê? Você vai mudar para Natal. Eu tô mais ou menos sabendo que você vai vir para Natal, né? Sim, eu estou nessa previsão de ir a Natal há algum tempo, né? Vai depender agora do calendário de atividades, que eu imagino que deve iniciar só ano que vem, né? Para mim já iniciei agora, porque eu já estou com tarefa, né? Mas assim, oficialmente eu acho que só ano que vem. Se for esse ano, para mim vai ser ótimo também, porque eu já vou estar em atividade. Mas assim, a mudança tem a ver com essa obrigatoriedade das atividades serem presenciais ou não. Ah, Por enquanto eu vou perfeito. Então segurando tá. aqui no Recife, mas em breve eu devo estar assim, presencialmente aí. Certeza, certeza. Vamos estudar, vamos avançar na ciência. É isso aí, é isso aí. O doutor Tarcísio, ele é um cara que, quando eu assisti a primeira palestra, e depois acompanhando o trabalho, e hoje tendo ele como o melhor amigo o amigo dos meus melhores amigos, né? Que são os pets, dá para entender a amplitude do conhecimento quando traz, inclusive, esse tema da cannabis não isolado, mas trazendo sempre a preocupação também de explicar que o tratamento ele faz parte de um todo, falando do processo inflamatório, da questão da alimentação, tem um trabalho desenvolvido. Eu vou começar, Tarcísio, pedindo para você, primeiramente, se apresentar, dizer em que Tá? pé anda seu trabalho, né, o que, é que você vem desenvolvendo, sua parte profissional, para depois, então, a gente começar a falar um pouco, até como você entrou nessa coisa dos canabinoides para PET, e já começar a introduzir o assunto. Fica à vontade aí. Tá ótimo. Então, tenho 19 anos de carreira e toda a minha formação foi voltada para cirurgia. Então, avancei muito, né? Então, busquei tive muitos mentores durante esse processo de 19 anos. Só que eu senti, doutor, aquela situação de, poxa, senti uma necessidade, uma maior necessidade de avançar e aprofundar alguns estudos para entender um pouco mais o processo inflamatório crônico. Então, eu falei, cara, tem muita coisa que a gente tem que avançar. Então, cirurgia era um caminho, é um ponto, é um caminho da medicina, mas não era a medicina toda. Eu falei, cara, eu tenho que avançar nisso. Para mim, eu queria pegar praticamente o miolo da medicina. Falei, o que é ser médico? O que é ser médico de animais? Eu falei, não é só operar. Operar é uma ponta. Operar é uma ponta, é uma especialização, é um caminho e tal. E aí foi quando eu hoje
diante desse cenário de tanto animais, na época, né, que eu comecei a prescrever cannabis, eu comecei a entender cannabis e o sistema endocannabinoide em 2018. Não foi tão longe. Mas em 2018 me despertou e diante daquele cenário de muito preconceito e muito bloqueio, eu fui avançando e não sabia até onde eu podia ir. Poxa, eu prescrevo ou não prescrevo? Cara, tá, que eu tô seguro, peraí. Eu vou devagarinho. Aí comecei devagarinho. E o que aconteceu diante de necessidades. Pacientes que chegavam até mim com crises epilépticas refratárias, sabe, aquelas que você, poxa, até de forma, status epilépticos até, pacientes com 30 convulsões no momento, incontroláveis. Eu falei, cara, eu tenho que avançar nisso. O que acontece dentro da cabeça dessa caixa craniana? O que está acontecendo? Onde é o disparo? E aquilo me chamou muita atenção, buscar causas, né, de tudo que hoje o leque é muito amplo do que eu fui buscar. Terminei de uma coisa, encontrei várias outras. Então, encontrar o gatilho epiléptico foi, para mim, a grande sacada de conhecer o SEC, o sistema endocannabinoide. E diante do sistema, eu fui conhecer os fitocannabinoides. E aí foi quando cara, esse mundo é muito... Sabe aquela medicina do terceiro grau que não mostrou esse caminho, que não me mostrou, eu tive que buscar no quarto grau esse tipo de caminho. E aí foi quando eu comecei a avançar. Em 2019 foi quando lançou realmente... eu fui lançado, né, para o Brasil diante do Delta 9. Então, o Delta 9 foi o grande começo. Então, foi a grande visibilidade para ter chegado até Curitiba, né, evento internacional, São Paulo, Animal Health, que foi um grande evento também dentro da cannabis. Então, foi uma sequência de aprendizados e até hoje não consigo parar, sabe? Cara, cada um vem buscando. E aí, como você sabe, né? Você é um dos mais antigos do Brasil, médicos que prescrevem prescritores de cannabis, e com certeza, de quando você começou até agora, você, assim, sabe aquela coisa, aprende todo dia, né? Todo dia você, cara, coisa nova, que reação, que mecanismo, que dão, com certeza, são caminhos que deslumbram muito a gente. Então, esse foi o caminho. O meu caminho de estar aqui hoje, de estar buscando conhecer mais, né, sobre esse mundo canábico, da prescrição, e não só da prescrição, mas de evitar realmente os processos, diminuir os efeitos colaterais de várias drogas que estão por aí, atrapalhando a vida deles, dos animais. Como nossa história se cruza mesmo, né? Assim, eu ouço você falar, é isso daí, isso aconteceu, é bem isso comigo também. Essa necessidade de pacientes que foram chegando, você fala, eu depois que voltei de um evento, que nesse caso foi o simpósio lá em 2014 em São Paulo, e eu comecei a me deparar com cada paciente, eu falava, tem critério, eu falo, peraí. E aí, assim, por mais que a gente tome esse cuidado, né, de não colocar num status de panaceia, mas por se tratar de um modulador central que interfere vários mecanismos fisiológicos, de fato, claro que a pessoa que já procura um médico é porque já está com algum sintoma, né? Ninguém procura a gente para dizer que está tudo bem, não. Vem para falar que ganhei na loto. Não, vem com a demanda. E como os fitocannabinoides modulam o sistema, e esse é um modulador central, a gente consegue encaixar mesmo uma indicação, sempre levando em conta o risco-benefício, para várias indicações, sem querer transformar numa panaceia e tomando a cautela, né, de efeitos colaterais, de melhor forma de indicar mesmo, de estudar cada vez mais, né, porque né, até hoje não é ensinado, né, o sistema endocannabinoide nas universidades. E aí, assim, diante dessa situação, por exemplo, você falando, aí eu comecei a ver, prescrevo, não prescrevo. Hoje existe muita dúvida, né, de quem não é do meio, para saber como é que é essa condição do profissional médico veterinário, de poder prescrever, de não poder. A gente tem essa opção do fitocomplexo, que é o extrato da planta como um todo, e do CBD isolado. Como é que está isso na veterinária e na sua prática? O que você, né, o que você vem tratando? Como é que está isso aí? Explica para a gente. Tá, então é o seguinte, o caminho foi muito, no começo, foi muito empírico, certo? O caminho foi muito empírico. Foi muito dose-efeito, certo? E aí, assim como você falou,
tem ciência por trás. Existe ciência, existe um caminho, existe uma justificativa para poder usar aquilo. Né? Então, eu queria poder entender um pouco mais, até para ganhar um pouco de responsabilidade, porque é uma responsabilidade você prescrever uma substância, né? Uhum. Então, o caminho poxa, eu sou um prescritor de cannabis, eu queria medicina canábica, então é uma cannabis medicinal, não era uma cannabis porque eu nunca fui consumidor de cannabis, teoricamente, ele prescreve porque ele consome. Não. E mesmo assim, o caminho poderia ter sido esse. Eu sou consumidor, eu gosto, me dou bem, eu vou levar essa medicina para frente. Vou estudar e como acontece, né? Mas no meu caso, não. No meu caso, eu não conhecia, nunca tive acesso, mas eu queria poder ajudar esse outro caminho, porque eu comecei a combater drogas. Então, esse também foi um grande... Eu queria entender a causa de todas as doenças, eu combato doenças hoje, e eu queria entender como eu poderia amenizar aqueles que já estão doentes. Principalmente, amenizar aqueles que já estão com enfermidades neuronais, né? E estudando aprofundando ainda mais o cérebro, aí fui para o lado, para chegar na sua pergunta do que você fez, eu comecei a fazer neurociência, estudando neurociência do comportamento, aí fui para a PUC, Rio Grande do Sul, para poder, passei 2 anos fazendo esse trabalho de tentar entender um pouco mais como funciona um cérebro de um primata, para depois transportar para o cérebro de um carnívoro. Entende? Então, a neurociência me ajudou muito, o entendimento do sistema endocannabinoide muito mais profundo, entender todo o tecido glial, a importância desses tecidos para o sistema, para o SEC, não só neurônios, né? Não só aquele controle, a gente sabe desse controle químico, né? De todos os sistemas serotoninérgico, dopaminérgico, e adrenérgico, assim vai. Então, esse sistema central que controla todos os outros sistemas que são centrais e que, teoricamente, se tornam secundários, mas que são importantes demais. Pensar em sistema glutamatérgico, sistema GABAérgico, pô, é tudo que acontece no corpo. Tudo, né? Opioide, opiáceo. Então, ver o sistema endocannabinoide acima disso é uma coisa assim, é surreal. Um sistema que controla quimicamente tudo isso é uma coisa que, pô, como não dá importância para isso? Pois é, como Não não dá é? importância. É de arrepiar como não dá importância para um sistema desse. Então, como a nossa sistema de educação é muito falho, muito antigo. Então, eu sempre defendo um caminho, sempre defendi, sempre vou defender um caminho do mais óbvio, do mais objetivo, do mais direto possível. Então não tem como ficar rodeando. Eu vou usar essa droga para depois usar aquela outra, para depois usar... Não, cara. Eu acho que o caminho é muito mais simples. Eu acho que a biologia é muito mais simples. Então, quando eu comecei a prescrever e comecei a estudar de fato a cannabis medicinal, né, de forma científica, né, eu comecei a ter alguns entraves ainda, porque era um mundo desconhecido nesse momento na medicina. Na veterinária, o Conselho Federal proíbe até hoje a prescrição dessa substância, que seja principalmente THC, né? O CBD foi liberado em 2015, aquele processo todo da resolução, mas foi brecado de novo no final de 2019. Então, liberou em 2019 para prescrever para animais o CBD isolado, né? E no final, em dezembro, novembro para dezembro, bloqueou. Então, esse bloqueio na nossa profissão, até hoje está bloqueado diante da Covid, diante de tudo. Está bloqueado, não pode. Então, a farmácia Drogavet, que é uma farmácia de manipulação, foi quem encabeçou como manipulado desses produtos. Ela importou o produto da Inglaterra e da Califórnia e começou a fazer, eu acho que foi Califórnia, acho que foi Inglaterra, o produto inicial que eles conseguiram trazer, né? O princípio. Depois da liberação de agosto de 2019, foi maio de 2019. E aí foi começando aquele processo, começou a girar e começou todo mundo a comentar, cara, cannabis chegou para cães, chegou para gatos, aquele negócio. E aí essa alegria durou pouco, né? A alegria durou pouco. E aí, em novembro, foi bloqueado temporariamente e está lá, né, arquivado por enquanto,
esperando uma liberação. E essas resoluções, esses projetos de lei, né, que agora, com certeza, vai abrir muitas portas, né, o 399, que com certeza a gente vai pegar outra carona nisso. Então, eu sempre falo, a medicina veterinária ela está pegando muita carona na medicina humana. Muita carona. E são caronas importantes que, com certeza, a medicina humana vai se beneficiar muito, porque uma potencializa a outra, acaba com aquele efeito placebo. Acaba, o Para animal não compensar, tem. né? Para compensar, a gente se beneficia muito dos ensaios pré-clínicos, né? Dos animais também, né? Pois é, exato. E vocês, exatamente, nós, como seres humanos, já nos beneficiamos muito com várias pesquisas feitas com animais. Né? Como não abrir, como não unir essas medicinas? Como não unir? Né? Então, eu acho que o caminho está chegando. Eu acho que assim, eu estou muito, muito feliz, muito contente de estar vendo toda essa transformação, mesmo ainda sendo muito superficial, mas eu estou muito contente com o nosso futuro, as nossas uniões, sabe? E a nossa evolução tecnológica na biotecnologia envolvendo transdérmicos, sabe? Trabalhando a cannabis, olhando para um caminho até mais prático, de forma inalada, entendeu? Para animais vai ser uma coisa assim fantástica. Eu estava querendo fazer alguns ensaios pré-clínicos para animais de forma inalada dentro dos seus recintos, né? Então, fazer um trabalho bem, bem bacana, bem científico, para ver o resultado disso, até que ponto esse processo, até que ponto o projeto anti-inflamatório, analgésico, antiepilético, né, e regulador, modulador de vários outros sistemas acontece nos animais, né? Até que ponto os gatos têm e filhotes têm essa sensibilidade, até que ponto a gente pode chegar e avançar um pouco mais. Eu acho que estamos chegando lá, vamos conseguir. E quais são as indicações que, no momento que tiver já adequado, né, esse caminho já pavimentado, que já está sendo... Você trouxe um aspecto muito importante, né? Porque, assim, por mais que a gente vá vivenciando movimentos diferentes no contexto geral, seja sociopolítico, econômico, cultural, epidemiológico, no caso da cannabis, a gente tem um processo sempre em evolução. Uma evolução que a gente reclama porque ainda não está aos moldes do que se necessita, inclusive do ponto de vista de reparo social das pessoas que sofrem com a política de guerra às drogas, mas que de fato a gente vem evoluindo, né? O próprio projeto de lei 399 ainda não contempla como um todo, mas deve ser apoiado, né, para que a gente possa avançar, e aí inclui, você vê o substitutivo, ele inclui, né, o uso PET, que era uma coisa que não estava preconizada anteriormente, assim como o uso industrial também, que traz vários benefícios, desde o ponto de vista da agricultura, do solo, como também dos produtos finais. E a gente está... Eu também acho que é um caminho sem volta. O que a gente pode acontecer é que vai freando, ou que às vezes vai limitando a grandes grupos, né? Eu acho que um desafio que a gente tem é de conseguir também fazer com que isso seja acessível, né? É um Sim, desafio tanto sim. na medicina humana como na medicina veterinária. Que tipo de indicação, no momento que isso tiver já regulamentado, que você acha que de sintomas, né? Não, no humano você vê, a gente tem as evidências do tratamento da dor, né, do tratamento quimioterápico, a questão da náusea, vômito, enfim, né, nas doenças neurodegenerativas, né, comportamentais. O que você acha assim que dos casos que vai chegar de maior demanda? Quando a gente encontrar já no processo já regulado, dizer, Tarcísio, quais são os 10 diagnósticos que mais chegam ao seu consultório? Isso. Osteoartrite é um deles. Hum, Hoje, muitos pacientes estão com muitas doenças osteodebilitantes, osteodegenerativas. Então, artrites de forma geral, né? Processos crônicos, articulares, que provocam muitas dores. Dor neuropática seria o outro grande lance, além da epilepsia, porque hoje você tem muitos pacientes caninos, né? Principalmente caninos, com muito processo epiléptico. E recebe drogas alopáticas que trazem uhum, efeitos colaterais pra caramba, hepaticamente falando, renalmente falando. Mas o metabolismo desses animais, você vê que quando eles chegam no consultório, toma cannabis, desculpa, ele já toma fenobarbital há quanto tempo? 3 anos, 4 anos. Você vê que o processo metabólico está completamente consumido. Você vê que o paciente ele está obeso, ele tem uhum, enzimas completamente fora do padrão, sabe? Fosfatase alcalina está lá em cima, TGA, uhum. TGP, você vê
o processo que o cliente, quando ele já vem buscar, a minha felicidade é essa, eles já estão buscando médicos com essa linha. Uhum. Então, eles já escutam falar, porra, tá, como é que funciona? Meu cão toma Gardenal. Há quanto tempo? Há 4 anos, 5 anos tomando Gardenal. Continua tendo crise, continua ampliando as crises, está diminuindo. Então, eles começam a buscar profissionais que tentam fugir dessas linhas terapêuticas, né, tentando minimizar os efeitos, né, mesmo que você não fuja completamente, mas você ameniza muito os efeitos colaterais. Hoje eu tento tirar essas drogas alopáticas de forma, né, gradual, né? Então, nesse projeto, nesse processo de acrescentar, de intervir na medicina canábica, dentro desses sistemas, dessas patologias, aí, como eu te falei, doenças reumáticas, né, em cães, doenças neuropáticas, Oncológicas. neurológicas, exatamente, imunológicas, né? Tem muitos pacientes com doenças autoimunes, muitas doenças, lúpus, doença, artrite reumatoide, sabe? Você vê que doenças reumatoides, essas doenças imunológicas, imunomediadas, tá demais. Atopia, muito animal com muito problema. Então a gente faz, como você falou no começo, eu não consigo olhar apenas para cannabis e jogar e esquecer todo um projeto para trás, todo um processo, né? De que o animal está se alimentando de forma errada, né? Que está tendo hábitos de vida completamente fora do padrão, sem hormônios, sendo castrados. Isso atrapalha muito todo o sistema. Então, você pensar, poxa, quer dizer que você castrou, tirou fonte hormonal, esteroidal, você vai ter uma vida, uma saúde boa? Ah, beleza. Você não se preocupa com a água que o animal toma? Como assim não se preocupa? Hoje, eu indico, né, uma grande sacada que a gente está trabalhando hoje é água alcalina mesmo, ionizada para todos os animais, até porque é água clorada para todo lado, é água mineral para todo lado e sem um processo, sem se A água preocupar com o mineral é pH dela. ácida, né? É bem Muito ácida a água ácida. mineral. Exato. Então o corpo já está em acidose. Aí você não se preocupa com a água, que é 70% de todo o fluido do corpo, né? Então, eu não consigo mais olhar para um animal e olhar de forma, se não for de forma realmente mais holística. Não consigo olhar. Então, poxa, vou esquecer da comida? Não, vou dar só cannabis para ele. Não é por aí o caminho. Então, você tem que olhar como um todo. E essa é a grande sacada. A medicina do anti-envelhecimento, que é o que eu venho desenvolvendo há 3 anos, é uma medicina que realmente resgata, no caso dos cães e gatos, um respeito fisiológico que trabalha o anti-envelhecimento. Então, que se preocupa com mitocôndrias, que se preocupa realmente com o metabolismo de forma geral, com sistemas, entende? Com o pH do sangue. Então, tudo isso só soma. Então, pacientes que estão lá com um processo, o cão tem um processo oncológico, tá tomando quimioterápico, perdeu o apetite. É possível a gente fazer um trabalho usando cannabis? É possível, mas é possível também fazer um outro trabalho paralelo, fazer um trabalho tentando amenizar um outro caminho. Então é isso que a gente tem que pensar. A medicina ela tem que ser vista dessa maneira, um corpo como um todo, né? E não de forma específica e pontual. Né? Então, essa é a grande sacada. Então, hoje, a indicação é essa. No começo, a minha maior indicação era neurológico. Era assim, de fato, a campeã. Sabe? Chegava para mim, tipo... Ah, doutor, meu cão convulsiona. Soube que você prescreve cannabis, é prescritor, eu queria saber como é que a gente consegue isso, né? E como é feito, se o animal fica alombrado, se ele realmente tem que fumar isso... como é que é feito. Então, essas dúvidas eram muito recorrentes no começo. E a maior parte dos pacientes eram de cunho neurológico. Tá? Hoje está invertendo o lance. Apesar de grande 35% ainda é neurológico. Mas eu estou hoje fazendo um trabalho bem mais holístico, como eu te falei, bem mais integrativo. E aí, esses processos estão diminuindo e a gente está vendo que muitos pacientes estão chegando com muito processo de dores, né? De coluna vertebral, muita dor crônica, dor absurda. O animal não tem dificuldade de levantar, muita displasia,
muita artrose de joelho, sabe? E aí você ameniza muito com esse tipo de substância e de terapia. Muito Caramba, interessante. é muito semelhante. Aqui no consultório obedece também, a gente tem alguns diagnósticos, né, mais específicos, como por exemplo, doença neurodegenerativa de Parkinson e Alzheimer, né, processo demencial de maneira geral, dor, que é um mundo por si só, você, quando fala dor, você tem fibromialgia, dor neuropática, dor osteomioarticular, enfim, né? E aí vem epilepsia, autismo, insônia, doença oncológica, doença autoimune, né? E ansiedade e depressão, né? Você estaria nesses transtornos de humor. Agora me diga uma coisa, porque a gente vai ter um grupo limitado, né, de tipos de animais que provavelmente no custo, risco, benefício vai valer a pena tratar com a cannabis, né? Porque, por exemplo, um animal de grande porte é difícil de pensar, a não sei quando a gente tem uma plantação de cânhamo já né, vasta e que tem um preço mais acessível. Mas de modo geral, deve ser os animais de pequeno porte, né, que devem ser beneficiados desse tratamento, né? O de pequeno é o que é a grande parte, né? Mas a grande diferença é o seguinte: a gente percebeu que animais de pequeno porte ele possui mais receptores, porque ele tem receptores de endocannabinoides, por eles Uhum. por possuírem maior tecido glial. Então, no cérebro deles, eles têm mais tecido glial, tem mais mitocôndrias do que os cães de grande porte. Então, os cães de pequeno porte, eles usam ínfimas doses. Ínfimas. Cães, eles recebem pequenas doses. Então, cannabis para cães de pequeno porte tem que ser mensurado de acordo com, entendendo essa fisiologia, entendendo a quantidade de receptores, é inúmero, a comparação é absurda. Então, você vê um paciente de pequeno porte, de 15 quilos para baixo, você vai comparado com animais de 40, 50, 60 quilos, né, a diferença é absurda. Então, animais que têm peso de baixo, né, 5 quilos de peso vivo, esses animais têm uma necessidade muito pequenininha de cannabis. Então, Uhum. comparado com animais de grande porte, que aí vem a grande sacada, né, você trabalhar nutracêuticos, trabalhar uma alimentação biologicamente apropriada para que menos inflama, modular outros hormônios, porque quando você estuda o tecido glial e o tecido neuronal, você vai perceber que para ter neurogênese e neuroplasticidade, você precisa de vários fatores. Colesterol Uhum. é um deles, Sim. testosterona, estradiol, vitamina D, e aí vem a cannabis, né, o sistema endocannabinoide funcionando de forma correta, porque se o cão se alimenta de gorduras insaturadas, tá? E até mesmo de ácidos graxos poliinsaturados, como o ômega 3, né, você vai ter um sistema funcionando corretamente. Diferentemente daquele cachorro que se alimenta de gordura vegetal, gordura saturada. Então, os fosfolipídios, de onde vem todo o sistema endocannabinoide, precisa de gorduras insaturadas para Uhum. o sistema ocorrer. Então, a dieta cetogênica, nesses casos, para carnívoros, é uma coisa assim, essencial para você entender que o sistema vai funcionar corretamente. Então, diferentemente de um animal que come ração. Um carnívoro comendo ração, excesso de substâncias, de açúcares, né? Dietas glicogênicas. Então, isso é um grande erro na medicina veterinária. Tá? Então, hoje eu estou em várias frentes, né? Para tentar ajudá-los. Porque não tem como, tipo, poxa, eu vou pensar só em comida. Não, comida é um caminho. Entendeu? É um ponto da medicina. A nutrologia é um ponto, mas a hormonologia está onde? Tem que estudar hormônios. Todo médico tem que ser um grande fisiologista. Todo médico tem que ser um Uhum. grande pesquisador. Aquele médico veterinário, a gente perdeu muito esse médico, que, sabe, daquele resgatar aqueles médicos do século XVII, XVIII, XIX, principalmente do século XVII e XVIII, que eram filósofos, que eram sociólogos, que Uhum. eram pesquisadores, que eram. Cadê esses caras? Entendeu? Então, essa é a grande sacada. Tem que buscar essa essência médica. Médicos que queiram pesquisar e que queiram aprofundar o estudo, e não que aceite uma informação e repasse uma informação. Não, não quero mais esse médico, a gente não precisa mais desse médico. Entendeu? Porque, inclusive, está atrapalhando o sistema. Está atrapalhando. Está se beneficiando, mas está atrapalhando o sistema. Então, os animais estão sendo prejudicados nesse processo. Então, a gente precisa urgentemente
mostrar a todos e tentar trazer todos eles que queiram avançar nessa medicina, né? E principalmente a medicina canábica, que aí dela você vai entender muito mais o sistema. Então, que sirva. Não quero ser prescritor. Não quero ser prescritor de cannabis, mas você precisa entender o sistema para você ter mais, você entender o respeito que esses animais precisam ter, tá? Então é por aí o caminho. Meu entendimento, ele ficou muito mais amplo, doutor Pedro, que diante de tanto estudo voltado para o sistema nervoso central, para nutrologia e hormonologia. E aí foi quando eu comecei a descobrir que a gente não sabe de nada. Aí tu sabe de nada. Você falou, na faculdade os professores falavam, né? Quem só de medicina sabe, nem de medicina sabe. Eles diziam isso, né? E aí você aí vai trazendo assim uma série de conceitos que eu aqui só pensando, eu falei, no final eu só vou dizer, tudo que ele falou aí se aplica também para humanos, tá? Então assim, tudo que você falou aí, porque é justamente isso, a gente precisa fazer esse resgate. Você vê que eu tinha comentado aqui anteriormente que até o momento não há uma preocupação por parte do Conselho Federal de Medicina de sequer colocar, né, os catedráticos, né, instruir os catedráticos para que comecem a ensinar o sistema endocannabinoide. Não quero nem falar da planta, tudo bem. Não quer falar de cannabis, tem problema com a cannabis, vamos falar do sistema endocannabinoide, porque isso sim está pendente. E aí, assim, é como você falou, como não falar de um sistema que ele modula tudo? Né? E você trouxe assim, elementos importantes, a alimentação, questão hormonal, né? No caso a gente tem o fator ambiental, como a gente, né, o estresse, como isso vem no nosso estilo de vida, né? O estilo de vida que vem determinando, isso aí serve para os pets, serve para os donos, até porque uma coisa tem muito a ver com a outra, né? Inclusive tem a gente tem os cães, cara, a gente tem um cara que é especialista em TDAH nos Estados Unidos, que ele fala que um dos tratamentos para TDAH é criar cachorro. Sabia disso? Entendeu? Sim. Além de arte marcial, né, que ajuda a gastar energia e te dar disciplina, entre Sim. eles é criar cachorro. Você vê cães participando de terapias, né, sendo cães terapeutas. Né, e fora que, assim, termina sendo um membro da família, né, esses animais, e que merece todo o respeito mesmo, né, assim como a gente deve respeitar esse entendimento do ser humano como um todo, né, essa filosofia que você está falando. E aí, assim, eu acho que esse aspecto da nutrição, você vem fazendo um trabalho também voltado com isso, né, Tarcísio? Eu queria que você falasse um pouco, né, sobre como se emaranha esse trabalho que você vem fazendo com a nutrição e que, de fato, você já teve essa experiência no momento oportuno de estar prescrevendo e já na expectativa de voltar a trabalhar com os canabinoides. Como é que está sendo esse trabalho com a alimentação, com o hormônio, e como isso você acha que vai te preparar o suficiente para... Suficiente não, assim, vai te preparar para esse caminho dos canabinoides que vai ter um boom, né, no momento que vier a ser regulamentado. Exato. Eu acho que assim, eu venho me preparando há um tempo. Eu sei que quando a gente... O conhecimento ele é muito importante, né? Então a gente não pode parar de ter conhecimento, de buscar. Mas entender o sistema endocannabinoide, para mim, foi uma coisa muito surpreendente, porque eu aprofundei um pouco mais o estudo de tudo que eu queria. Porque quando eu fui para a neurologia, eu passei 4 anos, eu tenho algumas especialidades. Então, a neurologia, eu fiz 4 anos de neurologia. E aí, a própria neurologia veterinária, eu tive um pouco de decepção. Por quê? Porque eu achei que eu ia entender muito da cabeça desses animais. Mas não, eu entendi muito de doenças deles. Então, eu fiquei expert em doenças. Entendeu? Então, como operar um glioma? Como operar um meningioma? Como tratar uma epilepsia? Aí vem barbitúrico, com não sei o quê, com não sei o quê. Aí aquilo foi, pô, mas... De novo? Patologia de novo? Entendeu? A neurociência foi que me abriu muita mente. A neurociência, essa era a coisa que eu queria, mas eu não entendia na época, quando eu fui fazer neurologia em Botucatu, São Paulo capital e Natal, né, fazendo acompanhando médicos, que foi o final, né, foi tipo um estágio, passei 1 ano acompanhando neurocirurgiões, já que eu operava coluna, cabeça e tal. Eu falei, cara, eu vou fazer 1 ano aqui de aperfeiçoamento. Mas tudo voltado para doenças de disco intervertebral, de vértebra, de medula, de raiz,
sabe? Eu falei, cara, isso aqui é um mundo muito pequeno. Não dá para mim. É muito pequeno. Eu queria muito mais, sabe? Então, entender conexões. Eu queria entender essa circuitaria toda que acontece na cabeça dele. O que, que tem na cabeça dele? Até que ponto o hipocampo tá ligado com o tálamo? Até que ponto, o quanto de camada cortical a gente tem na cabeça, no crânio, no cérebro de um cão? Qual é evolutivamente falando, o córtex pré-frontal deles até que ponto é evoluído? Até que ponto eles são racionais por ter esse pequeno córtex, né? Esse pequeno lobo pré-frontal. Então, diferente do humano, que foi a grande sacada, né, evolutiva. Então, quando você fica, poxa, buscando exatamente entender, testosterona, ela tem uma participação importante nos oligodendrócitos? Tem. Ele tem uma importância na fabricação da baína e mielina, assim como a célula de Schwann, lá no sistema nervoso periférico? Sim. Tem que ter colesterol, testosterona, estradiol, vitamina D. Além, e aí o sistema nervoso central, como a gente pensava, como eu sempre imaginei, ele precisa de glicose. Eu falei, pô, glicose? Não. Na verdade, ele precisa de ATP. E quem produz ATP? As mitocôndrias. Então, se a gente não se preocupa com a bateria celular, você não vai ter, eu vou ter um monte de glicose, né? Um monte de glicose sem fazer exercício físico, por exemplo, certo? Tô cheio de glicose para o sistema nervoso. E aí, aos zero de exercício, de movimento. Porque o movimento é que te promove exatamente a formação de ATP, lá no ciclo de Krebs. Então, devido ao oxigênio. Então, tem oxigênio, tem um pouco de glicose, você tem casamento. Pô, explosão. E aí, no ciclo anaeróbico, você vai produzir muito ATP. Essa é a grande sacada que o sistema quer. Ela quer adenosina trifosfato como forma de energia. E não quer glicose. Glicose é um veículo de produção lá no ciclo da mitocôndria, dentro do neurônio ou qualquer outra célula, inclusive glial, para a produção de energia, para tudo acontecer. Doadores de energia. ATP é doador de energia. Toda hora, né, o adenosina se transformando em monosina. Então, esse caminho de você, poxa, é muito mais mágico e muito mais prazeroso você entender do que toda aquela coisa de academia, tem que mudar, cara. Tem que mudar, senão a gente não vai criar grandes personalidades, né, profissionais. Temos que criar, temos que chamar atenção. E hoje eu tenho um prazer de poder ter vários alunos bolsistas lá na clínica. Hoje, o Mundo Biopro é uma empresa que criamos, né, eu e mais 3 sócios, para que a gente consiga transformar as informações, né, em casos reais, em cases importantes para a ciência. Então, resgatar alunos, né, em super alunos. Resgatar um cão em um super cão. Entendeu? Essa é a mágica dessa nova empresa, dessa nova pegada empresarial, mas com cunho educacional, científico. Então, eu tenho hoje, se eu não me engano, são alunos lá no programa de pesquisa e desenvolvimento, tem umas 8 estudantes, né, fazendo pesquisa. Então, pesquisas na nutrologia, pesquisas na hormonologia, na própria física do movimento, entendeu? Na cinética do movimento, tentando transformar esse movimento em energia para tentar diminuir a quantidade de alimentos que se come, né? Então, a gente sabe hoje que quanto menos um cão come, mais ele vive, mais o sistema endocannabinoide dele funciona. Então, se ele comer muito, o sistema dele vai funcionar menos, entendeu? Endocannabinoide. Então, e outra, se ele comer muita dieta glicogênica, né? Excesso de açúcar, de carboidrato, de batata, de arroz, de ração, milho, trigo e soja, o sistema endocannabinoide vai ficar falho, oxidado. Então, isso é um processo que a gente não quer nos cães. A gente quer sempre que o cão seja respeitado, assim como o gato, porque o gato é muito mais carnívoro do que o cão, de forma fisiológica mesmo. Então, dietas deles são cetogênicas, ancestrais, dietas selvagens. Aí você vê um sistema funcionando corretamente porque vai estar produzindo todos os canabinoides, os endocannabinoides de forma correta, entendeu? Diminuindo a necessidade dos fitos.
entendeu? Mas hormônios, como eu te falei, movimento e alimentação. É a tríade do livro, né, que eu escrevi em 2019, publiquei em 2020, sobre o segredo da longevidade, como obter uma vida longa de forma básica, com 3 pilares. Então, essa é a grande sacada que eu venho defendendo e aprimorando cada vez mais. E a gente se beneficiando com o seu Exato. conhecimento Eu acho e que... os super cães, né? E super animais que E vão. aí, Pô, daí... Tarcísio. Diga aí. Uhum. Não, eu ia Diga te aí, porque eu perguntar falo o muito. seguinte. Eu falo muito. Não, aqui, meu irmão, você pode falar, tudo que você fala aí tá ótimo. Me diga uma coisa, nesses encontros que você teve aí sobre cannabis e tal, eu tive um encontro em 2019, foi no Museu do Amanhã, conversei com a médica do Colorado e ela falou, lá a gente regulamentou em 2016 e até hoje tem pouquíssimos médicos, né, médicos prescritores humanos. E aí, assim, aqui no Brasil também a gente tem poucos, né, uma porcentagem muito pouca que prescreve, ainda que venha a ser regulamentado, que o Conselho também está ultrapassado com a resolução de 2014, mas que ninguém também está se importando com isso, porque já é uma necessidade que a própria sociedade trouxe e que a gente se ampara no próprio Código de Ética Médica. Você chegou a ter a oportunidade de conversar com alguém que trabalha em outros países com os canabinoides, que já possa estar trabalhando o que é que está acontecendo nesses lugares? Uma vez que está regulamentado, a gente está podendo fazer isso ou aquilo. Você teve essa oportunidade? Não, não tive. Mas eu escuto... Na verdade, eu vejo muito papers relacionados a isso e fico antenado muito na política e nas notícias. Mas o que eu percebo é que esses profissionais, eles, na verdade, alguns vão buscar, outros não, a ciência canábica. Uns, uma grande minoria, buscam aprofundar exatamente de forma medicinal, né? Outros de forma muito empírica, né? Sem tantos conhecimentos, e até porque lá, né, é distribuída de forma um pouco mais livre, né? Em alguns estados, né? Mas eu tenho Uhum. muito acesso sul-americano, em colegas sul-americanos, não norte-americanos, né? Então, paraguaio, né? Eu tenho colegas paraguaios, médicos veterinários, que prescrevem e têm um acesso bacana. Uruguaios, muito uruguaios. Eu fui dar uma Uhum. palestra, na verdade, eu fui dar um curso no Paraguai e conheci vários veterinários uruguaios. E aí, nesse jantar, a gente batendo um papo e tal, e eles, cara, lá assim, é impressionante como a quantidade de médicos, tipo, 60% deles prescrevem cannabis. Quem não prescreve é como se ficasse para trás. É como se lá Uhum. fosse uma moda, que já é bem antiga, que você está fora do baralho se você não prescrever cannabis. Entendeu? Lá é o contrário daqui do Brasil. Aqui no Brasil você pincela, né, já está crescendo Uhum. bastante, mas você pincela aqueles médicos que prescrevem e que defendem realmente o conceito canábico. Às vezes tem uns que têm receio, né, inclusive receio jurídico, mas está crescendo muito, tá? Acho que eu estou muito feliz, como eu te falei, no processo de crescimento, de que esses militantes, né, esses profissionais que estão aí na militância desse projeto, uns são muito encabeçados, né, como o Fábio Mercante, o médico veterinário, que ele já tem aí, trabalha em São Paulo, ele é usuário realmente da cannabis por questões pessoais, né, ele tem problemas oncológicos, e eu eu participei de um curso, né, que ele me colocou para ser um dos palestrantes, e conheci um pouco mais ele, então, o cara que tá lá com 10 formações de profissionais, ele está formando médicos, novos alunos, né? Temos no Rio Grande no Paraná, né, o outro médico que, poxa, um cara que está fazendo uma grande diferença nesse projeto, porque ele é professor universitário, entendeu? Então ele está fazendo outro grande trabalho nesse sentido. Mas eu acho que assim, cada ponto, a Aline, né? Então vários profissionais de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, né? Está fazendo essas diferenças. Aqui em Natal, eu tô aqui em Natal um pouco isolado, mas já comecei, Uhum. já faço pontos, né? Tenho colegas em Recife também que estão aí, né? O Gustavo, né? Sá, inclusive fazendo uma ponte nesses caminhos, mas já recebi muita pancada. Hoje eu estou recebendo bem menos. Hoje eu estou bem mais
bem mais tranquilo com relação a isso. Pensei que ia receber muita pancada quando eu comecei a defender esse conceito, porque era disruptivo demais naquela época, em Uhum. 2018, para a veterinária. Mas não, mas foi de boa. Pensei até em tirar habeas corpus naquela época, mas hoje, de maneira alguma, tenho necessidade de fazer isso. Mas, por exemplo, para se desencadear esses processos de pesquisa, né, você acha que vai haver uma necessidade de pedir um habeas corpus, caso não venha a ser regulamentado, de pedir um habeas corpus para tocar projeto de pesquisa? Existe algo pensado nesse sentido? Sim. Eu estou fazendo ainda as revisões, certo? Então, eu estou publicando até dezembro algumas revisões. Então, até o momento não está sendo necessário buscar um habeas corpus para isso, para a ciência. Mas eu estou, no próximo ano, 2022, a tendência é fazer experimentos mesmo, tá? Prospectivos, fazer pesquisa prospectiva mesmo. Então, hoje, até o momento, eu estou fazendo muitos trabalhos de revisões, né, até para poder sentir, entendeu? E introduzir, incorporar mais alunos, para eles sentirem a necessidade realmente de se pesquisar em cima disso, de fazer uma revisão literária de tudo que já se publicou no mundo. Então, eu acho que próximo ano o negócio vai realmente ser necessário, até para o SEUA, né, tirar no comitê de ética, para o comitê de ética aceitar realmente e validar um trabalho científico desse, eles vão sugerir e solicitar realmente um pedido de habeas corpus para pesquisa. E para pesquisa é muito tranquilo, eu estou muito tranquilo com relação a isso. Para prescrever, é que eu não estou tão tranquilo com relação a isso. Tipo, eu vou tirar o meu habeas corpus individual, profissional, para prescrever. Pode ser que eu encontre alguma barreira, mas pesquisa eu acho que não. É, e Você tem, você você vê. tem esse habeas corpus? Não, na verdade, quando a gente trabalha mais com o pessoal da associação, né? Ah, As tá. Já tem associações de jurídico, já cannabis, tem né? tudo. Já é, Ok. entendeu? Você arriscaria uma data não, né? Um posicionamento por parte da cátedra de medicina veterinária para se ensinar isso nas faculdades? Não. Eu estou agora, se eu tenho uma data para poder lançar um projeto, é isso que você está perguntando? Por exemplo, hoje se um médico veterinário, né, um médico veterinário ele se interessa pelo assunto e aqui a gente teve aqui a professora Kate Albuquerque, né, da Paraíba, ela fez uma cadeira eletiva com a matéria do sistema endocannabinoide, então a gente começa a ver alguns avanços. Lá em Santa Catarina, né, também teve, eu acho que foi Santa Catarina ou foi no Paraná, lá também com uma cadeira para medicina veterinária e tal, mas eu acho que Tem o eletiva Eric tal. Amazonas, Aham, é o Epic, exato. que é E o. aí, aham. Você acha que você vê algum movimento por dentro do conselho para tipo assim, já se pensar em posicionar, de colocar isso, de organizar esse ensinamento ou não? Eu já pensei, mas não atuei, não agi. Eu já pensei, já solicitei até a universidade que eu dei aula aqui, né, para tentar abrir pelo menos uma cadeira optativa, né, solicitar uma cadeira optativa falando sobre fisiologia canabinoide, entendeu? Uhum. E poderia ser o mentor, até me coloquei à disposição, mas a universidade não teve interesse. A universidade, né, não teve esse interesse. Mas seria uma coisa bem bacana pensar nisso via conselho inicial, fazer um trabalho, né, de defesa, até eu fiz uma carta em 2019. Foi em 2019, em outubro de 2019, só que eu não lancei essa carta, tá? Eu estou falando a primeira vez aqui. Ela está pronta e foi feita para o Conselho Regional, certo? Para ele se pronunciar, entendeu? Eu queria que o Conselho se pronunciasse diante da necessidade hoje mundial de estar prescrevendo cannabis para animais. E eu queria eu queria um entendimento do Conselho. O que ele acha? Eu estou Uhum. prescrevendo. O que vocês acham disso? Então a carta está pronta, não foi lançada, não foi entregue, nada, entendeu? Não consegui fazer isso, até porque surgiram outras prioridades, né? E aí, mas está pronta, posso lançar em qualquer momento, não só para o regional, para o federal também. Posso direcionar. Procurei colegas do federal para poder encaminhar ela em boas mãos. Já tenho as pessoas certas, mas eu não consegui executar
essa façanha aí? Foi Mas em é uma setembro grande de sacada. 2014. Foi em setembro de 2014. Eu tenho a cópia aí, que eu enviei uma carta para o Conselho Federal de Medicina, eles nunca me responderam. E aí veio a resolução em dezembro. Aí quando eu mandei uma outra em 2015, eles vi de resolução, que obviamente não contemplava, né, o trabalho que a gente vem fazendo, que não pode ser restrito, né, como eles estão colocando. Ô, Tarcísio, é muito comum, tanto em humano quanto em animais, né, a gente encontrar pessoas que falam, eu não vou esperar que a academia se apronte toda, tanto que eu falo que é um tema que ele está vindo muito da sociedade para, para o consultório. Né? E a gente fala isso, os médicos que não aprenderam vão ficar para trás, porque tem paciente que está sabendo e vai chegar indagando sobre isso. Né? Então, assim, esse aprendizado, ele contínuo, ele é importante para a gente poder né, tá levando a cabo vários estudos e tá se aperfeiçoando nisso, né? Me diga uma coisa, você, a pessoa que hoje decide por conta própria usar o extrato da cannabis, que algumas recomendações você poderia dizer assim, de falar, olha, já que você vai fazer isso por conta própria, é bom estar atento a alguns cuidados. O que é que você diria para essas pessoas? Iniciar sempre com doses baixas. E de acordo com a evolução, vai ampliando a dose. Certo? Então, você vai fazendo de forma empírica, sempre comece com doses pequenas. Tá? E muita atenção em animais lactantes, filhotes e felinos. Muita atenção. Porque o sistema endocannabinoide desses seres estão em pleno desenvolvimento. No felino, tem uma grande... quando você vai oferecer normalmente óleo, né, o extrato imerso ao óleo, né, óleo principalmente... A gente normalmente está oferecendo ali óleos vegetais e tal, mas o felino ele tem uma característica de ter menos enzimas, pouquíssimas enzimas. A glucuronil transferase, ele tem pouquíssimas, uma deficiência enorme dessa enzima. E aí essa enzima tem uma relação direta no metabolismo desses fármacos, né? Dessas substâncias. Então, felino tem essa característica peculiar de ter uma deficiência na glicoronil transferase. E filhotes, o sistema endocannabinoide está em pleno desenvolvimento. Então, aqueles animais que têm epilepsias, que são filhotes, você tem que ter uma outra abordagem. Tem que pensar no cannabis, concordo, mas não é só cannabis. Então, pense em uma medicina mais integrativa. Reveja a alimentação do seu animal. Você talvez, com uma alimentação, reduzindo a inflamação, porque imaginar, qual é a causa da epilepsia? Primeira coisa, é causa. Nada de tratamento a princípio. Causa. Então, causa seria inflamação, encefalite. Por que encefalite? Né? Vamos pensar. Encefalite porque está comendo coisa inflamada? Porque está inflamado? Por que inflamado? Por que está inflamado? Entendeu? Outro, tem hidrocefalia? Não tem? Então, a causa é muito importante. Antes de você jogar uma substância, procurar um médico que busque a causa e não tratamento daquilo. Primeiro a causa. Você tem que saber o que está fazendo. Né? Então, eu recebo muito no consultório pessoas que já começam a tratar sem saber o que está fazendo. O que veio de médico ou não, mas não sabe o que está fazendo. Está tratando. Entendeu? E aí eu dou esse alerta para a gente fazer um caminho realmente bem mais correto, bem mais pontuado, eliminatório e tal. Então, até a gente chegar lá, até para evitar custos, porque chega realmente, quando chega tratando, é porque está tentando reduzir custos. Então, eu tenho que saber onde eu estou pisando, né, para poder ajudar também. Eu sempre digo isso também, porque às vezes a caracterização de conceituar que uma pessoa faça um uso recreativo e terapêutico, essa linha às vezes é muito tênue, porque muitas vezes a pessoa fuma maconha para dormir. Aí falar, meu vizinho faz uso recreativo, só que ali ele não tem recreio, ele vai dormir. Sendo que assim, a gente sabe que a forma fumada não é adequada, o cara não sabe o que é que está usando, não tem um acompanhamento para a gente poder ajudar a balizar, de dar alguns detalhes, né, algumas nuances que tem a ver com o conjunto do tratamento como um todo. Então, assim, ainda que a gente considere que seja um uso que está sendo buscado para uma resposta terapêutica, porque quem fuma para dormir está buscando uma resposta terapêutica, ainda que a gente deva considerar isso, mas é um uso que ele não está otimizado. Então, assim, se o que diferencia, né, o paciente
do usuário é uma documentação de um laudo, de uma prescrição, no caso da prescrição humana, né? Do ponto de vista jurídico, do ponto de vista de tratamento otimizado, não tem a ver com o papel como tal, mas tem a ver justamente que você tenha orientação para que você faça né? Porque quando você prescreve ou você subministra algo, né, para o cão ou uma pessoa fazer uso, você sempre tem que levar em conta isso, né? O custo, o risco, o benefício. E Com talvez certeza. a habilidade para pesar isso, ela pode não estar na mão de quem não foi treinado para isso, Com né? certeza. Não, com Então, certeza. Tem acho que que procurar um esse profissional. A indicação é procurar um profissional, porque ele vai saber o que está fazendo, qual é a substância que ele está colocando, o que, que ele está. Ele sabe o que vai fazer. Qual o caminho terapêutico, até porque o trabalho é terapêutico, é medicinal. Ele não é empírico, né? É medicinal. Tem profissional por trás. Então, a indicação é sempre buscar um profissional que tenha experiência nesse assunto, né? E você veja de forma, entenda o seu cão de forma mais integrada, mais holística. Esse é uma grande sacada e uma grande dica que a gente dá aqui para todos que estão nos ouvindo. a gente vai para quase uma hora aqui de live, e como essa live ela vai ficar salva para que outras pessoas vejam posteriormente, eu vou pedir para que, infelizmente, né, porque cada vez que Tarcísio ele fala é uma aula que, para quem gosta, isso aqui é uma diversão para mim, e ainda mais estar aqui interagindo com você e com as pessoas que estão dedicando esse tempo para estar aqui, né, aprendendo em meio a tantas demandas, tantas informações, de estar aqui agora nesse momento, ouvindo acessar depois. E para que o vídeo não fique tão longo, eu vou já deixar um pré-convite, não com a data como indicativo, mas um retorno. Com certeza o Ótimo. Tarcísio ele deve voltar aqui, a gente deve trabalhar junto de alguma forma. E eu queria que Exatamente. você fizesse as considerações, né, para a gente ir para os finalmente, né? Tá, eu queria primeiro agradecer o convite e dizer que eu estou sempre disponível para que a gente possa cada vez mais agregar e fazer uma equipe, né, fortalecida, unir essas medicinas, né, e para que a gente possa ajudar tanto humanos quanto animais. Então, todos esses seres que precisam de pessoas como a gente, que se sintam abraçadas nesse momento, todos que participaram aqui, acompanharam o nosso assunto, continue acompanhando. O Dr. Pedro é um grande profissional, tá? Que está aí fazendo a diferença desde 2014 no mundo canábico. Né? Então, procure essa referência. Se vocês precisarem dessa medicina, use esses veículos. O Tarcísio Barreto na animal, Dr. Pedro na medicina humana. E vamos avançar mais nos estudos. Tarcísio, muito obrigado de Valeu. coração. Um grande Valeu. abraço. Um grande Obrigado. abraço aí, uma boa noite, um ótimo fim de semana e a gente vai continuar junto aí nessa caminhada. Valeu Valeu. mesmo. Um abração. Um abraço Um a abraço todas para as pessoas todos. que acompanharam a gente aqui. Obrigado, Tarcísio. Tchau. Até logo. Tchau, tchau. Boa noite e até amanhã a gente tem o Giro Canábico Psicodélico. Boa noite.